Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia. Bom, meus irmãos, no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre como e também quando recebemos o batismo do Espírito Santo. E nós aprendemos que Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. E assim como ele não recebeu automaticamente o batismo do Espírito Santo ao sair das águas, mas teve que orar junto às águas, pedindo que o Pai lhe concedesse essa bênção, o batismo de fogo, para que então ele pudesse agora adentrar em seu grande ministério. Da mesma forma, hoje, nós também precisamos pedir diariamente o batismo do Espírito Santo para que o Senhor nos conceda as divinas labaredas, a fim de proclamarmos com poder as 3 mensagens angelicais até que elas venham se avolumar em um alto clamor no tempo em que a chuva serôdia for derramada em plenitude sobre o remanescente de Deus. Contudo, meus irmãos, embora hoje em dia nós falamos sobre a chuva serôdia e compreendemos que essa bênção prometida é necessária para terminarmos a solene missão que o Senhor nos concedeu, temos nos equivocado em darmos somente ênfase na chuva serôdia, quando na verdade precisamos entender de forma bem clara qual é a necessidade da chuva temporã. Está escrito: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Joel 2, versículo 23. Veja, seguindo a ordem natural do plantio dos hebreus e dos povos daquela região, vemos que no começo da estação, ou seja, no outono, era necessário que a chuva temporã caísse a fim de germinar a semente que havia sido plantada. Já a chuva serôdia eram as últimas chuvas da estação antes da época da colheita, a qual acontecia na primavera. E essa era a chuva necessária para o amadurecimento do grão, para então se fazer a colheita. E seguindo a mesma forma da ordem natural do plantio naquelas regiões, a palavra de Deus ilustra as chuvas do Espírito Santo, as quais caem a fim de germinar a semente do Evangelho e também amadurecer o grão espiritual para aquela grande colheita no dia da volta de Jesus. E na ilustração das chuvas espirituais do Espírito Santo, vemos que a chuva temporã caiu no dia do Pentecostes e a semente a qual havia sido semeada por Cristo já estava germinando, pois somente naquele dia 3.000 almas se batizaram. Contudo, meus amigos, a ilustração das primeiras e segundas chuvas espirituais não devem ser aplicadas somente aos 2 Pentecostes, se assim podemos dizer. Não devemos entender apenas que a chuva temporã caiu no dia do primeiro Pentecostes sobre os primeiros cristãos e a chuva serôdia cairá no segundo Pentecostes sobre o povo remanescente de Deus. Pois, embora isso seja sim uma verdade, para nós que vivemos nesses últimos dias, devemos lembrar que as primeiras e as segundas chuvas também devem cair individualmente na vida de cada cristão. Diz o Espírito de profecia: a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Eles esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. E quando a maior abundância da graça, a chuva serôdia, estiver para ser outorgada, eles esperam poder abrir o coração para recebê-la. Esses estão cometendo um erro terrível. Testemunhos para Ministros, páginas 506 e 507. Meus irmãos,
Esse texto deixa bem claro que a chuva serôdia cairá no fim para amadurecer o grão. E se a chuva temporã não tiver feito a sua obra, a serôdia não vai germinar a ramagem verde. Em outras palavras, se a chuva temporã não fizer toda a sua obra na vida do cristão, a chuva serôdia não servirá para nada. E é justamente por isso que o Espírito de Profecia diz que aqueles os quais não estão recebendo as bênçãos da chuva temporã em suas vidas cometem um erro terrível ao olharem para a chuva serôdia pensando que esta os transformará de uma hora para outra em super cristãos para poderem dar o alto clamor. Amigos, o processo do crescimento do trigo é mais ou menos esse. Primeiramente a semente é germinada, depois aparece uma haste, depois na ponta da haste aparece uma espiga. E então essa espiga se enche dos grãos de trigo. E assim, como ocorre com o grão, da mesma forma deve ocorrer com os cristãos. E acontece que esse processo natural de germinar a semente, levantar a haste, formar a espiga e encher esta de grãos é todo feito pela influência da chuva temporã e do orvalho. Pois a chuva serôdia, como disse o texto que eu acabei de citar, ela só cai no final da estação para amadurecer aquele grão que já está formado até a perfeição. Amigos, embora o pé de trigo sem a chuva serôdia não está pronto para a colheita, a verdade é que quem tornou aquela semente em um pé de trigo não foi a chuva serôdia, mas sim a chuva temporã. E um pé de trigo só deve verdadeiramente ser chamado assim quando esse já possui a espiga cheia dos frutos. Veja, o cristão é o pé de trigo, o qual precisa da chuva serôdia para que os frutos, os quais ele já possui, venham a amadurecer para a colheita. E a pergunta que eu faço é esta: quando que um cristão está cheio dos grãos na espiga e pronto para receber a chuva serôdia? Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Irmãos, essas são as qualidades descritas em Gálatas, capítulo 5. Elas são, na verdade, os atributos do caráter de Cristo transferidos pela chuva temporã do Espírito Santo para o verdadeiro crente. E quando o crente possui estas características, ele se torna um verdadeiro cristão. E quando o crente se torna um verdadeiro cristão, um pé de trigo formado, é que realmente ele passa a guardar a lei de Deus. Pois quando possuímos o fruto do Espírito e manifestamos diariamente esses atributos em nossa vida, não há nenhuma lei contra nós. Porque fomos salvos pela graça, justificados pelo sangue de Cristo e passamos a ter a lei de Deus escrita em nosso coração. Portanto, se nós queremos receber a chuva serôdia nos últimos dias, então nós precisamos primeiramente possuir todas essas características e atributos descritos nos versículos 22 e 23 de Gálatas 5. Mas, se por acaso ainda manifestamos em nossa vida algumas das características descritas em Gálatas 5, versículos 19 a 21, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, então ainda não podemos sonhar com a bendita chuva serôdia, pois a plenitude da chuva temporã ainda não nos libertou das obras da carne. E como disse o texto do Espírito de Profecia que eu citei anteriormente, aqueles que esperam que suas falhas de caráter sejam supridas pela chuva serôdia, esses estão cometendo um erro terrível. Portanto, meus amigos, se ainda manifestamos os frutos da carne em nossa vida e ainda não manifestamos a plenitude do fruto do Espírito,
então devemos clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo e lutarmos para que, com as bênçãos da chuva temporã, venhamos a abandonar todas as práticas do mal e vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. E se por acaso você reconheceu que em sua vida ainda existem traços das obras da carne, não se desespere, meu irmão, pois está escrito que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, então, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 13. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pedindo sobre nós as bênçãos da chuva temporã. E se possível for, fechem então os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus entramos em Tua presença para lhe pedir algo muito especial. Pai, estamos no fim e podemos ver as profecias se desenrolarem bem diante dos nossos olhos. Contudo, Senhor, nós também podemos olhar para nós mesmos e para a igreja e reconhecermos que ainda não estamos prontos para as cenas finais da história desse mundo e ainda não estamos prontos para terminar a obra da pregação do Evangelho, Senhor. Por isso, nós te pedimos que derrame copiosamente as primeiras chuvas sobre nós, a fim de nos tornarmos verdadeiros cristãos e aptos para recebermos as segundas chuvas. E isso nós lhe pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, fiquem então todos sob a paz de Cristo e até a próxima.